Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. A Série C está a todo vapor, competição que você confere com a gente aqui no Nosso Futebol, no Nosso Futebol Mais, no canal do YouTube, e o Ipiranga de Erechim é um dos postulantes a uma vaga na Série B do ano que vem, competição que o Canarinho busca uma participação inédita, e para isso conta com a experiência e a técnica de um jogador muito rodado no futebol nacional. A gente está recebendo hoje aqui o Marlone, meia do Ipiranga, somando no nossa resenha desta semana. Marlone, uma honra tê-lo aqui com a gente, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, prazer estar com vocês. Sem dúvida vai ser uma conversa bem edificante. Gratidão aí pelo convite. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista aqui da casa. Tudo bem, Graziani? Seja muito bem-vindo. Oi, Matheus. Um grande abraço para você, para o Marlone também. Sem dúvida vai ser um papo bem bacana e o Marlone vai poder ter oportunidade, e nós também, da gente dividir bastante experiência aí no futebol e também falando muito de Série C, né, e da carreira do Marlone. Desde lá do Vasco, né? Desde lá do Vasco, já faz tempo já. Exatamente, Marlone, que é um baita personagem do nosso futebol, e justamente por isso eu queria saber como foi esse contato, Marlone. Como foi que o Ipiranga chegou em você? O que mais chamou a atenção no projeto da equipe gaúcha que lhe convenceu, né, a vestir a camisa na Série C? Como foi essa abordagem? Então, ano passado eu estava aqui na Chapecoense, né, cara? A gente fez ali um campeonato Série B. Foi um ano de muita mudança, né? Foram 4 técnicos, se eu não me engano. E daí de 38 jogos eu fiz 34. Então, assim, ainda estava aparecendo coisas do mercado B para mim, algumas coisas fora. Tanto que no estadual eu acabei não fechando com nenhum clube, acabei ficando treinando em casa mesmo. E daí, tipo, quis realmente ir para uma situação que fosse, de fato, eu sou muito movido por desafio, né, cara? Então, e o estadual geralmente eles, né, tipo, é bem devagar, né, tipo, acaba esperando mais chegar uma Série B ou um Campeonato Brasileiro para realmente investir para um campeonato que vai gerar um acesso, né? E daí esse contato com o Ipiranga foi muito orgânico, cara, foi muito natural. O Matheus, que é o treinador, me ligou, perguntou qual era a minha perspectiva, né, sobre clube, né, explicou realmente como é que era o Ipiranga, como é que era trabalhar lá, falou da cidade, falou do clube, falou realmente das pretensões que eles tinham para esse ano, né, que o Ipiranga acabou de ser campeão de uma Copa Farroupilha, que dá também um acesso à Copa do Brasil, né, também ano que vem. Então tudo isso realmente as coisas foi se encaixando bem natural, como eu falei, né, e daí foi realmente algo o projeto que eles fizeram foi algo que me interessou. Então, assim, esse contato foi bem realmente, cara, tranquilo, eu com o Matheus, depois com o Farney, que hoje não está mais aqui, está no Guarani, que era o diretor. Então, assim, as coisas aconteceram naturalmente, cara. Então, eu aceitei o desafio, aceitei realmente o projeto. E hoje estou aqui para realmente, de alguma forma, ajudar o Ipiranga, né, para realmente, quem sabe, ter esse acesso inédito aí à Série B. Marlone, no primeiro jogo da Série C, você jogou 20 minutos, depois 20 e pouco, depois 30 e pouco, e aí no último jogo, inclusive eu comentei, o Ipiranga venceu o CSA, você já jogou quase o jogo todo. O fato de você ter ficado esses meses treinando em casa, primeiro eu queria falar como é que foi essa disciplina que você teve, essa autodisciplina, porque a gente sabe que não é fácil, né? Você sem contrato com nenhum clube, se obrigar. Como é que foi esse trabalho, né, que foi feito por você, com a ajuda de quem foi que te ajudou, te orientou? E o fato de você ter jogado como titular e quase o tempo inteiro no último jogo já é a prova que você já está 100% bem fisicamente. Se teve alguma diferença, né, em relação a ter ficado parado, não sei se algum outro ano da tua carreira você ficou parado também, uns 2, 3 meses. Como é que foi essa transição? E como você já jogou o jogo quase todo, né, contra o CSA, como é que você está nesse momento aí para ajudar o Ipiranga? Acho que é um desafio, né, cara? É muito diferente o treino fora do clube, né? Por mais que você faça uma academia, por mais que você tenha um personal ali que te ajuda, né? Por mais que você tenha
alguém ali que te dá todo o suporte. É muito diferente, porque no clube são outros movimentos, são outras realmente técnicas, né, que você usa ali. Um domínio de bola, uma virada, uma mudança de direção. Então tudo isso faz toda a diferença. Eu já fiquei sim uma vez quando eu voltei da Coreia do Sul. Fiquei um período também em casa treinando, depois me apresentei no clube. E cara, você tem que ter muito foco, muita disciplina mesmo, né, para realmente não deixar é uma briga diária com você, cuidar da sua alimentação. Então eu procurei sempre me comportar, né, conforme a mentalidade, como se eu estivesse no clube mesmo, né, cara? Eu não estou ainda no clube, mas eu tenho que me comportar como se eu já tivesse empregado, como já tivesse na rotina, para quando eu chegar as avaliações ali física, também realmente também o secar também que eles falam, também da gordura também, tá tudo ok conforme o clube pede, tudo ali na média. Então é uma briga diária. E claro que você perde um pouco de tempo, né? Um pouco de ritmo. Eu cheguei faltando, foi na folga que eles foram campeões aqui da Copa Farroupilha. Então eu cheguei nesse processo, fiquei quase 20, 15 dias treinando e daí fui entrando aos pouquinhos. E assim, cara, ainda eu tô, né, para ser bem sincero, comparado quando eu cheguei, estou bem melhor, mais confiante, realmente nos meus movimentos, na minha parte física. Mas eu creio que conforme os jogos, conforme as coisas for acontecendo, que você só vai se preparar mesmo 100% durante o jogo, né? Ali você tendo ali realmente minutagem, isso vai te dando mais confiança, as vitórias vão vindo. Mas comparado a minha chegada com agora, eu estou bem melhor, cara, bem me sentindo mais confiante. E agora eu espero esse último jogo contra o CSA, me movimentei bastante, né? Foi um jogo que a gente teve que ter uma estratégia com o CSA, né, dentro de casa, que a gente precisava vencer, independente como, se fosse, cara, bola parada, bola rolando, a gente tinha que vencer e a gente cumpriu o nosso ali dever de casa, né? Então, creio que conforme os minutos que eu for tendo dentro de campo, a confiança vai vindo, a parte física vai a cada dia mesmo fluindo. E, cara, sem dúvida que a cada dia eu vou estar me sentindo melhor para estar ajudando o Ipiranga. Agora, Marrone, é a sua primeira experiência na Série C. Você já jogou Série A, Série B, passou por clubes do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, jogou na Coreia do Sul. Você já jogou vários futebols, digamos assim, né? Quais são as peculiaridades de um confronto de Série C? Como é o futebol jogado na Série C, em comparação com a Série B, por exemplo, que você estava no passado? A gente sabe que a Série A é o nível mais alto, enfim. Quais são as peculiaridades que você tem visto até agora? Então, cara, realmente são estilos de jogo diferentes, mas hoje o futebol ele tá muito parecido, né, cara? Hoje, se você for vou usar essa palavra, na várzea, você vê que, cara, não tem mais bobeira, né? Hoje em dia, realmente muita coisa mudou no futebol, né? Parte física é o que decide muitas coisas. Assim, o que eu vejo, assim, é a questão da leitura do jogo, né? Às vezes, exemplo, tem hora que o jogo vai pedir um drible, tem hora que o jogo vai pedir uma virada de jogo, tem hora que o jogo vai pedir um chute. E o que eu vejo tipo assim, é que essa leitura, esse time de saber a hora de tocar, a hora de arrancar, a hora cara, de tocar para um companheiro, eu vejo que a Série C ela é muito intensa, né? O tempo todo, você vê que não para. Às vezes a gente acabou de roubar uma bola, você quer ir, sabe, de todo jeito para cima realmente do adversário, e você perde, e você tem que correr de novo para trás. Então, acho que a diferença é essa leitura, sabe? A hora de acelerar, a hora de, cara, dosar um pouco o jogo. Não é ficar aquele jogo moroso, né? Mas ter algumas escolhas mais assertivas, né? Durante a partida. Mas, assim, devido a futebol, cara, hoje em dia, você vê aí na Copa do Brasil, quantos times, né, cara, que tem tirado times de, cara, camisa pesadíssima, né, cara? Então, assim, futebol mudou muito, assim, de uns anos pra cá. A gente vê que pode ser um Corinthians vir aqui enfrentar o Ipiranga. Se o Corinthians vir de corpo mole, o Ipiranga vai realmente ganhar. E assim em outros lugares, né? Então, assim, nesse quesito mudou muito, né? Então, te vê
as zebras do Campeonato da Copa do Brasil, das primeiras fases, que tira, né, times de camisa pesada. Então, mas eu acho que a leitura que eu tenho, assim, hoje da Série C é basicamente isso. É mais dessa leitura de saber acelerar, saber dosar, ter uma escolha mais assertiva, né? É mais ou menos essa leitura que eu tenho, né, da série. Maloni, falando ainda sobre o trabalho no Ipiranga, do Matheus, e você até comentou, né, com a gente que o Matheus fez o contato contigo. O Ipiranga tem 4 jogos na Série C, ganhou os 2 como mandante e perdeu os 2 como visitante. Ou seja, está perfeito jogando em casa, mas está imperfeito jogando fora. O que é que vocês têm avaliado dessa campanha? Como você disse, era muito importante o Ipiranga ganhar do CSA, independentemente da forma, né? São 19 jogos, não tem muito tempo para ficar, né, se recuperando. Então o time agora tem 6 pontos, os 6 conquistados em casa. Como é que vocês estão avaliando internamente essa possibilidade de seguir, né, 100% em casa, mas buscar pontos fora de casa? O que o Matheus e vocês têm conversado sobre os próximos desafios como visitante, que é onde a equipe tem que melhorar? O Matheus e também nós aqui internamente, a gente sabe que de fato precisamos realmente melhorar fora de casa. Eu acho que contra o Londrina foi um jogo que a gente começa a falar aqui entre nós que a gente apagou, que nada deu certo, principalmente no primeiro tempo. O Brusque, eu acho que no quesito de competição, né, de competir, que a gente cobrou muito nós aqui durante a semana, quando a gente voltou do jogo do Londrina, que faltava mais a gente competir, né, porque, cara, hoje o competir é importantíssimo, principalmente na Série C, é importante você estar competindo, né, e faltou naquele jogo contra o Londrina, e contra o Brusque a gente resgatou isso, só que a gente deixou ali, foi um detalhe ali, cara, no gol realmente de escanteio do Brusque. O Brusque tem decidido as partidas, né? A gente estudou também eles em casa com bola parada, foi assim com o Guarani, foi assim também contra nós. E assim, o que a gente tem cobrado de nós é isso, cara, é a gente estar ligado nos detalhes, principalmente fora de casa, porque a gente tem deixado escapar por um detalhe, sabe? Uma leitura mesmo ali que a gente tem que fazer. Então, acho que a gente tem feito isso aqui internamente, se cobrado. O Matheus também tem cobrado bastante nós sobre a gente ter essa competitividade também. Cara, e agora a gente tem uma oportunidade contra o Anápolis fora e esperamos nós colocar em prática, a gente vem treinando, que a gente vem colocando realmente em prática nos treinos, para aí a gente ir lá fazer um grande jogo. A gente sabe que o Anápolis é uma grande equipe, chegou aí na final do Goiano, né? Eu já tive também, já joguei ali contra o Anápolis quando eu estava ali no Vila também no Goiás, eu sei como é que é ali. Então, assim, a gente não pode realmente de corpo mole, tem que ir competindo, porque a gente sabe que futebol ele não tem lógica, né? Então, a gente não pode realmente achar que porque um time tá lá embaixo ou tá lá em cima, e na verdade o que decide mesmo é ali dentro de campo. Então, o que tá faltando mesmo para nós, e a gente tem resgatado isso durante os treinos, né, como eu citei desse jogo do Brusque, era essa competitividade fora de casa. Porque em casa, de alguma forma, como você falou, frisou aí, a gente tá fazendo isso bem, e falta mais um pouco aí fora para a gente beliscar aí realmente um resultado positivo, e é o que a gente está trabalhando para isso. Marlone, a Série C ela tem uma logística de viagem muito peculiar, né? Então, por mais que seja um jogo por semana, uma rodada por semana, as viagens nem sempre são tão fáceis. E o Ipiranga joga em Erechim, então necessariamente tem que fazer o deslocamento até Porto Alegre, Caxias do Sul, para de lá sair para fazer os seus jogos e às vezes chegar no destino ainda pegar ônibus. Como é que você enfrenta, como é que vocês leem essa situação aí em Erechim? Acaba sendo, digamos, mais um adversário, por mais que tenha ali um confronto regional contra o Caxias, o Figueirense também não é uma viagem tão distante, mas como é que vocês levam isso? Cara, a viagem realmente é desgastante, né, cara? Como você falou, foi muito bem, é um jogo na semana, mas isso realmente é algo que, para nós que precisa do corpo, para nós que precisa estar ali realmente 100%, a viagem ela acaba sendo desgastante, mas, cara, a gente faz o que nós amamos, né, cara? Então,
A gente sabe da logística do Brasil, igual a gente sai daqui de Erechim, vai para Chapecó, fica 1h30, né? Tipo, é 1h30 daqui para Chapecó, e dali a gente vai pegar um avião para São Paulo, de São Paulo a gente vai para o nosso destino, ou Rio de Janeiro, e aí depende da logística que vai ser feita, né? Se é por São Paulo, pelo Rio, enfim. Então, Marlone, eu costumo ter realmente leveza nessa situação, porque você faz o que você ama, né, cara? E se realmente isso é algo que você ama, você tem que pegar esse desafio como, por mais que ele seja uma situação que traga algum desgaste, mas você tem que tirar isso de letra porque, cara, costumo falar que a gente tem desafio, não tem problema. O problema é quem tá agora num quarto, cara, precisando de um aparelho para respirar, cara, precisando de um coração, né, para um transplante, né, para sobreviver. Então essas coisas a gente tem que ter realmente gratidão, cara, porque você tá empregado, você tá fazendo o que você ama, cara, seus órgãos estão funcionando, né, seu corpo tá perfeito. Então eu, Marlone, particularmente, eu tento sempre trazer isso à memória de que, cara, eu tô fazendo algo que eu amo, então isso realmente eu vou passar por cima disso, eu vou tirar isso de letra. E daí acho que isso tira um peso, um fardo, né, cara? Porque se você começar, cara, viagem longa, poxa, cara, aí você já vai trazendo uma energia ruim pra dentro de ti, sabe, cara? E daqui a pouco você já vai ter uma desculpa se o jogo der errado, sabe? Tipo, cara, deu errado a vitória, a gente perdeu, pô, mas também foi a viagem, sabe? Pô, mas a logística. E tudo bem que isso realmente pode interferir, mas a gente também tem que fazer esse tratamento internamente dentro de nós, esse exercício para de fato não nos trazer nenhum fardo e a gente saber tirar isso de letra e o ser humano ele é isso, né, cara? Ele se adapta às circunstâncias, né? A gente tem isso dentro de nós, a gente consegue se adaptar, né? Pô, você vai pro frio, você se adapta ao frio, você tá no calor, você se adapta, por mais que gere ali um processo ali de demora, mas você acaba adaptando, então. É a mesma coisa dessas logísticas, a gente tem que saber se adaptar o quanto antes, porque não tem como fugir, o Brasil é muito grande, é isso realmente que a gente tem que enfrentar. E, cara, e tirar esse letra pra gente estar sempre, né, com nós mesmos, leve pra gente entrar em campo e fazer o nosso melhor. Muito legal, achei realmente um posicionamento muito legal, humano e profissional ao mesmo tempo. Até porque também quem vai a Erechim também passa por isso, né? Quer dizer, o time que sai de onde ele estiver para ir para Erechim também precisa de uma logística complicada. Marlone, em relação ao seu jogo, especificamente no Ipiranga, o Matheus pede para você se aproximar mais da área. A gente viu você fazendo gol, né, na derrota para o Londrina. Contra o CSA você já ficou mais perto da área. Como é que está esse trabalho tático seu em relação ao atual momento no Ipiranga? Eu particularmente eu gosto muito de pisar na área, né? Eu acho que como eu sou um meio atacante, cara, e quanto mais próximo do gol eu estar, acho que mais oportunidade pode surgir de um gol, né? Então, assim, eu não sou muito de ir lá buscar o jogo, porque no futebol brasileiro, é, muitas pessoas avaliam o futebol, exemplo, se o Marlon tá pegando na bola, ele tá querendo o jogo. E às vezes eu peguei na bola 4, 5, 10 vezes, mas eu toquei pro lado, né? Tipo, eu vou lá no pé do zagueiro, pego na bola, toco pra ele de novo, ele vira o jogo, eu vou no pé do volante. E quando eu joguei fora, cara, a gente tem isso dentro de nós, né? A gente quer a bola, sabe? E isso aí foi uma coisa que eu aprendi. Eu também fazia muito isso, às vezes ia lá no pé do volante, pegar a bola e, cara, e era tipo uma situação ilusória pra mim. Eu tava pegando, mas, cara, não gerava um passe pra gol, não gerava um passe que gerasse um cruzamento pra gol. É uma finalização minha, ou tá ali dentro da área se sobrar. Então ficava aquela coisa ilusória, né? Pô, tô pegando a bola, mas cadê algo de produtivo, né? E daí isso aí foi uma coisa que eu aprendi quando eu joguei fora, às vezes, cara, você vai ficar um tempo sem pegar na bola, mas quando você pegar, cara, esteja ali realmente numa situação que você gere perigo, que você cria alguma situação, né? Você faz uma virada de jogo que gera um cruzamento, esse cruzamento pode ser um gol, um escanteio, né? Então, assim, cara, eu sempre procurei estar próximo do gol, sempre procurei entrar na área. Esse gol que eu fiz contra o Londrina, se você for ver lá atrás,
O goleiro Edson, ele me acha no meio, eu estou numa função ali perto do volante, porque como a gente estava perdendo de 3-0, o Matheus fez uma linha de 5, né? E para a gente não perder ali, tipo, 3-0, queria fechar ali, né? Já estava praticamente o resultado garantido por Londrina. E eu entro ali, ele fala, Marlon, você desce só um pouco, mas quando você pegar a bola, tenta se aproximar mais ali do atacante. E daí é uma jogada que acontece lá atrás, o goleiro Edson, ele me acha no meio, eu domino no peito, eu levanto a cabeça, conduzo e dou uma virada de jogo pro ponto, o Daniel. E ele conduz, cara, eu tô lá atrás do gol, eu abro a passada, o Daniel toca no nosso meia, o outro meia que era o agora não me lembro o nome dele, o Cleiton. E daí, cara, eu já fico ali na ponta, no bico da área, porque quando gera o cruzamento eu já tô ali, né? Então é uma coisa que, por mais que eu voltei lá atrás por uma situação tática, né? Uma formação tática, que eu tinha que descer ali para receber a bola porque a gente estava com a linha de 5, né? A gente naquele momento estava meio que mais defensivo do que ir para frente. Mas mesmo assim eu abri a passada para esperar essa bola e foi quando o Valber, quando teve cruzamento, eu gritei pro Valber para trás, ele escorou e eu peguei ela, fui feliz no chute ali de fazer o gol. Então assim, minha característica sempre gostei de jogar mais próximo do gol, para estar ali chutando, sempre tive na minha carreira chute de fora da área, alguns gols que eu já fiz, né? Então assim, cara, pelo esporte, pelo Corinthians também já fiz esses gols de fora da área. Então, assim, eu gosto muito de jogar próximo ali do atacante, do 9 e também fazendo a infiltração ali, porque joguei com o Elias no Corinthians, ele fazia muito bem isso, né? Era um homem que vinha de trás, sempre como surpresa, e geralmente quando você vem de trás, cara, você sempre traz dúvida, né? Traz alguma confusão ali para a mente dos marcadores ali, do time adversário, então eu sempre busco fazer isso. E Marlone, só para emendar aqui em relação ao Ipiranga, sei que a gente está terminando o primeiro bloco já. Me diz uma coisa, você já passou por 10, 11, 12 clubes. Como é que você vê a estrutura do Ipiranga? Capacidade de treinamento, departamento médico, físico, campo, estrutura geral? Te surpreendeu alguma coisa positivamente? Você já conhecia o clube? Como é que é o Ipiranga em 2025, na tua visão, de ter tido experiência em outros tantos clubes? Cara, quando o Matheus me ligou, ele foi bem sincero. Ele falou, Marlone, nós não temos uma estrutura de luxo, pô, igual você já trabalhou em grandes clubes, mas é uma estrutura que serve, é uma estrutura que você vai trabalhar tranquilo, é uma estrutura que vai te dar é, realmente situações de treino, né, não vai faltar nada. E daí eu falei, pô, Matheus, eu sou um cara bem tranquilo quanto a isso. Se tiver um espaço aí qualquer, cara, eu vou realmente fazer minha parte, né? Então, cara, é um clube que tem um potencial muito grande de crescer, a cidade muito boa, né? Erechim é uma cidade, cara, é interior, mas é uma cidade muito boa de se morar, de se viver, né, cara? O clube, cara, os funcionários, cara, são pessoas que amam o clube, pessoas que realmente dão a vida ali pelo clube, né? O presidente também é um cara que se doa bastante ali pelo clube. Então, isso tudo faz realmente o Ipiranga ser o que ele é, né? E sobre a estrutura, cara, né, falando mais ainda, é uma estrutura, cara, que te serve. É uma estrutura que vai te dar condições de trabalho para você trabalhar e você realmente fazer seu trabalho tranquilo. Então, isso é uma coisa que eu notei aqui. E, claro, é um clube que tem uma margem para crescimento muito grande, né? Crescimento muito grande. Pô, tem um estádio, tem dois campos aqui do lado do estádio. Então, sem dúvida que, cara, quando o Matheus me convidou, falou isso, eu falei, cara, eu aceito o projeto aí e para realmente estar aí, para crescer com vocês mais ainda, ajudar de alguma forma. Mas é uma estrutura que, cara, de fato dá para você trabalhar tranquilamente e você desenvolver o seu trabalho tranquilo. E agora a gente vai fazer um passeio pela carreira do Marlone e algo que me chama muita atenção é saber que ele é natural de Agostinópolis, no interior do Tocantins, e tem o início de carreira no Vasco. Fala um pouco como foi essa tua ida para o Rio, Marlone. Como te descobriram no interior do Tocantins até a tua chegada na base do Vasco.
Eu comecei ali com meus 6 anos de idade, né, na escolinha chamada Grêmio Esperança. E daí comecei ali meus toques de bola. Minha mãe tinha uma rodoviária no interior, onde os ônibus passavam. E ali eu ficava batendo bola, né? E daí um treinador que era da cidade ia começar um projeto de escolinha. E ele me viu, falou, fez o convite pro meu pai e eu entrei, né? Ele eu comecei os fundamentos, dominar no peito, de chapa. E, cara, sempre muito focado, sempre muito dedicado. Tem uma cidade chamada Imperatriz do Maranhão, que é próximo da minha cidade. E ali tinha uns times, né, cara, que era maiores, que jogava, né, divisões também maiores que da minha região ali. E daí foi uma peneira, primeiro uma peneira do Cruzeiro, foi um olheiro do Cruzeiro em 2005. E eu fiz essa peneira, passei, fui para Belo Horizonte. E lá, tipo, acabei não passando no teste, né? Tem aquele não educado, né? Pô, não tem time da sua idade. E foi um não ali, mas aí voltei pra minha cidade. E logo em seguida teve um olheiro do Vasco, fez uma peneira do Vasco. E eu fui, passei, isso em 2006. E daí fui pro Rio de Janeiro, fiz o teste, aí fiquei. Então, fiquei ali dos meus 13 anos até me profissionalizar. Então, começou assim, né, cara? Desde os 6 anos de idade ali, que eu entrei numa escolinha, né, que surgiu essa oportunidade primeiro do Cruzeiro, depois do Vasco. E daí cheguei no Vasco, comecei, cara, a jogar desde o, né, mirim, infantil, juvenil, até os juniores, e cheguei até o profissional, onde comecei realmente ali a dar meus primeiros passos aí para o cenário brasileiro. Curiosamente, depois você apareceria no Cruzeiro, né? A vida dando as suas dribladas e depois, evidentemente, o destino traçando os passos. Agora, Marlon, me fala uma coisa. Quando você foi para o Rio de Janeiro, para o Vasco, você tinha seus 11, 12, 13 anos, você foi sozinho? Você foi morar sozinho nos alojamentos do Vasco? Ou você teve um acompanhamento de alguém da sua família? Ou foi naquela base que muitos jogadores passam de ter que amadurecer ainda criança, né? E para tentar a carreira de futebol. Como é que foi essa história? Você chegando no Vasco sozinho, com alguém? Como é que foi a estrutura lá? De primeiro momento, meu pai me acompanhou, né? Mas ele ficou ali no máximo uma semana comigo, até eu passar no teste lá do Rio. E daí ele voltou para casa. Só como eu morava muito longe, né? Minha família nunca deixou eu passar fome, mas foi tudo muito bem simples, né, cara? Muito bem, assim, humilde. E então, assim, eu só ia para casa em dezembro. Então, ia em janeiro, aí eu esperava o ano todo, ficava sem ver meus pais. Então, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, eu perdi tudo isso para alimentar meu sonho. Porque é uma coisa que eu aprendi, né? Muitos podem ter um sonho, mas são poucos que alimentam ele, né? Então eu aprendi desde cedo a alimentar o meu sonho. Então, para me alimentar, eu tive que abrir mão, cara, de saudade dos meus pais, de das mães, né? Longe da minha terra natal, longe dali do meu conforto, para ir para o Rio de Janeiro, onde eu não tinha nenhum primo, nenhum parente, né? Então morar debaixo da arquibancada de São Januário ali, né, cara? Às vezes o carnaval que dava uma folga ali, né? Tipo, uns 10 dias eu ficava ali na concentração. Então, quando eu ia ficar sozinho na concentração, eu ia para casa às vezes, de alguns amigos do Rio, ou até ali do Espírito Santo, que eu fiz algumas amizades. Então, assim, eu tive que abrir mão, alimentar meu sonho, né, abrindo mão disso, para realmente amanhã eu colher, né? Então, eu tava plantando ali algo para colher mais tarde. E daí, cara, assim, até para falar com os meus pais era difícil. Eu falava quando era com o telefone do meu olheiro que me levou, ou no orelhão, né? Tinha o cartão de unidade. Mas às vezes eu ficava uns 2, 3 meses sem falar com a minha família. E quando o tempo foi passando, a idade foi aumentando ali, juvenil, 17, 18 anos. Você vai tendo mais campeonatos, né? Tipo uma Taça São Paulo. Então eu emendava, às vezes ficava 2 anos sem ir em casa, sem ver meus pais, né? Então às vezes eu ligava para eles rapidinho, pô, tá tudo bem aqui, tô bem, tô com saúde. Então assim, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E ali em São Januário você sabe que tem duas comunidades, né? Tipo a Barreira e o Tuiuti, que é aí em cima. Então eu vi muitos meninos também se perder, sabe, cara? Assim, não vou nem falar na vida do crime, né? Mas muitos meninos que, tipo assim, tiveram escolhas erradas e eu falei, cara, eu vou por esse caminho.
E eu tinha todo o motivo, cara. Meus pais não estavam vendo nada, ninguém tava me olhando, mas eu tive escolha certa, sabe, cara? Eu falei, cara, eu vou escolher isso, vou escolher alimentar meu sonho, porque eu não tô aqui de brincadeira, eu não vim pra cá pra passear, eu vim pra cá pra vencer, né? E foi o que aconteceu, cara. Então, aí final do ano, ali dezembro, eu ia pra casa porque eu esperava essa data porque o Vasco pagava as minhas passagens, ainda não ganhava uma ajuda de custo. Então foi passando o tempo, até eu chegar ali próximo dos juniores, que eu assinei um contrato ali com, né, na base, tipo, né, profissional. E daí, tipo, não era nada grande assim, era algo só para mim ter ali uma ajuda de custo ali, né, no, na base. Mas, cara, foi bem desafiador, né? Tipo, meu pai, ele me vai comigo de primeiro, mas depois ele retorna. Então, assim, eu tive que realmente vencer muitas coisas. Cara, às vezes ficava doente, longe de casa, saudade. Às vezes a única coisa que tinha para eu chorar, para abraçar era o meu travesseiro. Ficava as beliches, né? 8 beliches, né? Ali, quase 10 meninos no quarto. Então, assim, tive que lidar com solidão, tive que lidar com tristeza, às vezes sozinho, né? Longe de casa, longe de todos. E, cara, mas isso me fez eu amadurecer, me fez eu de fato romper muitas coisas para realizar o meu sonho. Você é um jogador bem sucedido no futebol brasileiro, vitorioso, não só no campo, né, mas fora dele, como a gente está vendo agora no seu relato. Eu queria saber a tua avaliação, Marlone, sobre a postura do jogador brasileiro médio, digamos assim. No seguinte sentido, você acredita que a maioria dos seus colegas de profissão, falando da ponta, né, da pirâmide, dos mais bem remunerados, dos que jogam Série A de Campeonato Brasileiro, até Série B, você acredita que há um deslumbramento muitas vezes, e isso acaba fazendo com que o cara se perca no meio do caminho, ou até se perca na vida pessoal mesmo, em relações familiares, sobe para a cabeça, né, como a gente diz popularmente. Como é que você avalia o comportamento do jogador de futebol brasileiro com relação a dinheiro? Olha, cara, eu vou falar o meu ponto de vista, né? Eu não sou o dono da razão. Eu acho que cada um de nós tem nossas guerras, nossos problemas, medidas das proporções, mas temos. Existem duas coisas que não dá pra gente escolher na Terra. É onde a gente vai nascer e quem vai ser nossos pais. Mas chega um momento na nossa vida que nós temos esse direito de escolher. Então, exemplo, hoje eu tenho duas filhas, né? Eu não tive a presença dos meus pais, não porque eles não foram presentes, mas por conta disso. Eu fiquei muito tempo longe, muito tempo só. Então, assim, a lógica era eu ser também ausente na vida das minhas filhas, né? Porque tem muitas pessoas, né, que vêm de uma estrutura familiar muito, cara, não tem estrutura nenhuma, né, em questão de presença, eu vou te dar um exemplo que era algo que mexia muito comigo. Quando a gente ia jogar Vasco e Flamengo na base, que era ali no Rio, Vasco, Botafogo, Fluminense, por volta ali do Rio ali, né, tipo, os pais iam acompanhando o filho. Então, às vezes o filho fazia o gol, o pai tava lá vibrando. Cara, e quando eu fazia o gol, cadê o meu? Né? Quando eu fazia um gol também que eu fazia na base, cadê meus pais? Cadê um parente? Sabe, isso aí mexia muito comigo, sabe? Isso aí era um vazio que tinha, porque eu olhava para meus companheiros, cara, eles faziam um gol, ou às vezes até no momento de comemorar, cara, ia lá na tela, porque o campo era pequeno, tinha aquelas telas, comemorava. Então essa estrutura ela é muito importante familiar. Eu não tive, não por maldade, mas por devido às circunstâncias. Eu tive que lidar com isso, eu tive que romper isso dentro de mim, né? Então eu vejo que hoje muitos atletas, eles não tiveram essa estrutura, eles não tiveram esse acompanhamento, vamos falar assim. E daí, cara, eu acho que vai muito também da tua escolha, porque todos nós a gente é guiado por alguma coisa, seja pro lado bom ou pro lado ruim. E muitas delas são amizades, né? Muitas das coisas que me levam para esse caminho de deslumbramento, sabe? São as amizades que às vezes, cara, imagina, ontem tu tava no anonimato, daqui a pouco tu tá, tipo, sendo reconhecido no Brasil inteiro.
Então é claro que as propostas vêm, é claro que os convites vêm, é claro que aparecem amizades que você nunca, aparecem familiares que você nunca imaginou, né? Então assim, se você não de fato, primeiramente souber quem é você, que cara, o sucesso, o sucesso na minha opinião, ele não é quando a gente atinge um grande clube ou um grande título brasileiro. Na minha opinião, cara, isso é o reconhecimento. O meu grande sucesso, cara, foi quando, cara, as minhas lágrimas estavam lá no quarto, lá debaixo da arquibancada de São Januário, que eu chorava, que via a vontade de desistir. Eu falava, cara, eu vou continuar, eu vou perseverar. É quando, tipo, eu vi essas situações, pô, o filho abraçando o pai abraçando o filho e tal, e aquilo me dava uma tristeza, eu falava, cara, não, eu vou romper isso, eu vou dar o melhor para minha família, vou prosseguir. Então, para mim, a definição de sucesso é nesses momentos, sabe? Quando realmente você colhe, aí é um reconhecimento, né, do que você estava lá atrás, onde ninguém via tua dor, tuas lágrimas. Então, minha definição de sucesso é isso, cara. Aquilo ali era um sucesso do Marlone, sabe, cara? Onde, cara, muitas coisas que eu passei, muitas coisas que eu tive que abrir mão, muitas coisas que eu tive que deixar para trás, amizades, influências erradas, para não me distrair do meu propósito, não me distrair do caminho que eu queria chegar. Então eu vejo que esse deslumbramento que muitos atletas têm quando de repente vem uma situação financeira ou um clube legal, é devido muita influência também, é devido muitas amizades que essa pessoa de repente permite ficar ao seu redor. E daí, cara, você às vezes não tem essa estrutura, você acaba sendo influenciado, você acaba indo para o mau caminho, e por isso que a gente vê muitos atletas, cara, que tem um potencial gigantesco, desde a base, às vezes em outros clubes também, que não consegue romper por conta disso, por conta dessas distrações que ele permite, de fato, tirar ele do propósito, do caminho, que de repente ele estava indo certinho ali, cara, na direção certa, e daí alguma coisa distraiu ele, e aí, cara, futebol é um negócio que é aquilo. Existem oportunidades que ela vem de semana, existe oportunidades que ela vem de mês em mês, mas existe oportunidade que o cavalo passa uma vez selado, cara. Então, se você não tiver preparado, cara, ela passa, vem outro, porque futebol é muito dinâmico. Então, o que tá, o que acha que tá hoje, amanhã não tá, né? E o que acha que não tá, amanhã pode estar. Então, é muito dinâmico o futebol, né? Você vai ver, vou te dar um exemplo do Galego que estava aqui no Ipiranga, né? O cara tava jogando não sei que série, se era o cara tava pensando em desistir, eu não lembro mais, os meninos contaram a história aqui. E, cara, o Gauchão hoje, né, nesse ano, o Gauchão, o cara foi artilheiro, hoje tá no Juventude. Então foi um cara que aproveitou a oportunidade e falou, cara, é a minha vida, é o meu prato, eu vou comer isso, vai ser meu alimento aquilo ali. Então, foi um cara que aproveitou a oportunidade. O que vai acontecer no Juventude, claro, vai depender mais dele, né? Mas foi um cara que aproveitou a oportunidade. Então, é sobre isso, né? Eu vejo que o deslumbramento que acontece com muitos jogadores no Brasil é que às vezes primeira coisa, o cara começa a ganhar o dinheiro, o cara já quer um relojão, já quer um carrão, tipo, o cara não sabe às vezes ir na passada certa, sabe? E isso acaba, de fato, primeiro, você não vai ganhar aquele salário para sempre. Uma hora tu para de jogar, né? Uma hora tu vai pegar um contrato diferente. Então, às vezes, os caras não têm essa noção, eles não vivem o hoje, mas pensando no amanhã, né? Tipo, pensar que eu falo cara, se estruturar, se ter uma cabeça boa, saber lidar com as circunstâncias. Então, no meu ponto de vista, é isso, cara, sabe? Tipo, esse deslumbramento que muitos atletas têm é devido a muitas influências erradas, devido a muitas companhias, essa estrutura que eu também falei, familiar, e isso acaba afetando. Mas, repito, isso também tem como nós escolhermos ser diferente. Foi o que eu fiz. muito legal, meu caro Marlone. Ele citou o Galego. O Galego jogou no Petrolina, depois Santa Cruz, depois foi artilheiro do Campeonato Gaúcho e foi pro A Juventude. gente Em menos fez de um jogo ano do ele saiu da... Petrolina no Pernambucano aqui no nosso futebol. Eu lembro de comentar o jogo Perfeito, do Galego no Petrolina. perfeito. É um exemplo que o Marlone usou bem. Agora, Marlone, depois daquele seu sucesso no Vasco, acho que muita gente lembra, né? E aí você, claro, começou a receber propostas. Aí foi pro Cruzeiro, foi pro Fluminense, mas não teve tantas oportunidades. A partir
da sua ida pro Sport e depois pro Corinthians, foi ali a sua, que a sua experiência, quando você vai contar, você vê esses momentos como os seus melhores. O Sport, depois você voltaria ao Sport, né, depois da passagem pelo Atlético Mineiro. Então, o Sport e o Corinthians são as melhores lembranças. A gente já percebeu que você é um cara que valoriza cada oportunidade, cada jogo, não despreza absolutamente nada. Isso é muito bonito. Mas, em termos de carreira de futebol, quais as suas melhores lembranças em todos esses times que você passou? Cara, eu tenho uma gratidão por todos os clubes que eu passei. O Vasco foi o time que me lançou para o cenário brasileiro, né? Foi o time que abriu as portas para mim, né? Ali tem uma história. Sempre quando eu vou jogar contra o Vasco, cara, ali em São Januário passa uma imagem porque eu vivia ali em cima daquelas arquibancadas, rodava ali em São Januário, a escola. Então, assim, muito da minha adolescência foi ali dentro, foi longe de casa, naquele ambiente. Meu primeiro gol como profissional foi em São Januário, então assim, na Copa do Brasil, contra o Nacional, se eu não me engano, o time. E daí, assim, cara, foi um clube que eu tenho uma gratidão tremenda, assim, que eu carrego no meu coração. E dali, realmente, quando eu faço aquele ano, né, eu subo ali em 2012 com aquele elenco ali com o Juninho Pernambucano, Felipe Maestro, acho que o Diego Souza ainda tava. Pô, era um elenco fantástico do Vasco. O Vasco tinha acabado de ser campeão brasileiro ali com o Dedé, com o Anderson Martins, Fernando Praz, né? Então, assim, um time recheado de craques, né? O Vasco montou um time, uma seleção ali. Aquele ano o Vasco brigou com o Corinthians, né? Um jogo onde ali o Diego consagrou o Cássio ali, né, cara? Então, era um time, realmente uma seleção. Eu pude aprender muito com esses caras nos treinos, no dia a dia, né, com conselhos. Eu sempre fui um cara que eu gosto muito de ouvir, né, por mais que eu tenha hoje, né, tipo, uma experiência de futebol, cara, eu vou continuar aprendendo, posso aprender com vocês, posso aprender com um menino de 13 anos, eu acho que a gente vai ser um eterno aprendiz, não tem jeito. E dali eu saio, surgem muitas propostas, né, o Corinthians vem, o Atlético Mineiro na época, eu acho que surgiu 6 times da Série A me querendo, o Santos, Internacional, acho que Grêmio, Atlético Paranaense. E daí eu fui pro Cruzeiro. Acabei indo pro Cruzeiro, mas peguei aquele elenco, poxa, uma seleção também, né? Everton Ribeiro, Goulart, cara, Júlio Batista, Borges, Dagoberto, William Bigode voando. Cara, Dedé já tava lá, o Dedé foi uma das pontes também, que quando ele sai do Vasco, ele me liga, cara, vem pra cá, a gente vai brigar por título, né? E daí ele tinha acabado de ser campeão em 2013 brasileiro, e eu chego em 2014, o Cruzeiro é bicampeão brasileiro ali também, né? Tipo, seguido ali com o Marcelo Oliveira. Eu já tinha trabalhado com o Marcelo Oliveira no Vasco também, antes dele ir pro Cruzeiro. Só que tive poucas oportunidades pelo elenco que era, né, cara? Assim, os caras tinha que respeitar também o momento dos caras. Mas pude jogar também, joguei, fui campeão mineiro, campeão brasileiro ali com eles. Tive minhas oportunidades, né? Não foram tantas, mas as que eu tive, fui bem ali no Mineiro, também alguns jogos que eu entrei na Libertadores, também no Brasileiro. E daí eu volto pro Fluminense, pro Rio. Não tenho tantas oportunidades ali no Carioca. Começa o Campeonato Brasileiro, Vasco e, perdão, Fluminense e Sport no Maracanã. O Diego Souza, junto com o Wendel, me faz o convite, cara, vem aqui pro Sport. Acho que aqui você vai jogar e tal. E o clube, assim, que eu tive muito, que eu tenho um carinho muito grande também, é o Sport. Minha filha é pernambucana. Eu acho que ali também é onde eu tenho um momento, assim, muito, muito bom da minha carreira, sabe? Ali é onde o Sport era o único time do Nordeste na competição. A gente chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que até hoje a maior pontuação do Sport em Série A em pontos corridos, acho que foi 59 pontos. Então, naquele ano, ganhei o gol mais bonito também em 2015 do Brasileiro, que eu fiz de fora da área contra o Palmeiras, né, lá no Pacaembu. Então, o Sport e o Corinthians ali, junto com o Vasco também, foram os clubes onde eu tive ali um auge ali muito bom, né, assim, né, da minha carreira, né. E sem dúvida que foram 3 times aí que o Vasco, né, onde eu apareço, onde eu de fato me apareço para o cenário brasileiro.
E o Sport ali, porque eu tive uma sequência, cara, de titular também. Pô, foi um ano magnífico ali também, que eu pude ter ali no Sport. E o Corinthians também, as oportunidades que eu tive, o ano que eu tive ali, pude concorrer ao Prêmio Puskás, né? Então foram os times aí que realmente eu vejo que, em questão carreira, foram os que mais eu tive ali um sucesso, vamos falar assim, né? Falando em concorrer ao prêmio Puskás, a gente tem aqui a imagem do gol do Marlone contra o Cobressal, jogando pelo Corinthians. Tá aí na tela. E esse gol me chama muito a atenção, Marlone, porque assim, primeiro que é um golaço, né? Por ele próprio, enfim, já valeria. Mas toda vez que eu vejo um lance muito plástico assim, eu fico pensando o que ocorre na cabeça do cara na hora da finalização. Porque ele tá vendo ali, no caso, você tá vendo a bola viajar, e aí pensa, eu vou matar no peito e vou meter um voleio. E sai essa pintura. Como é que você toma essa decisão numa fração de segundo? Vendo todo o jogo ali, mapeia, o adversário tá chegando, a bola tá vindo. Como é esse raciocínio? Então, cara, nessa região aí, são, são frações de segundos que você tem que já mapear tudo. Porque um domínio errado aí, ou qualquer ação errada, você perde um contra-ataque, você perde de repente, um lance de gol, né? E eu lembro que esse jogo ele tem uma história interessante que no Paulistão eu tive uma lesão muito grave, né, contra a Ferroviária, o treinador ainda era o Tite, e daí eu tomo uma entrada, um carrinho, meu pé fica preso, e eu quase opero. E daí eu fico um tempo tratando, né, fora do Paulistão ali, e daí eu volto. E esse jogo foi meio que uma oportunidade que o Tite deu para aqueles que não estavam tendo tantas sequências, né? E eu era um cara que estava voltando dessa lesão. E, cara, a Arena Corinthians é lotada, né, cara? Então, assim, a gente precisava ganhar esse jogo para garantir a nossa liderança no grupo. Então, quando você garante ali o primeiro lugar do grupo, numa fase de Libertadores, é muito importante você decidir jogos em casa. Então, era um jogo importantíssimo. Por mais que o Corinthians já tinha atingido a sua meta ali de classificação, mas quando se fala de Corinthians, não tem segundo lugar, né? Primeiro lugar sempre, não tem jeito, senão é pressão, né? E daí eu volto de uma lesão, cara, e eu entro logo nesse jogo. Falei, caraca, velho, uma pressão, a gente costuma falar uma isca, né? Porque se vai mal ali pô, é embaçado, né? Não tem jeito. E o que me dá mais leveza é que eu abro o placar com um gol de cabeça. Eu fiz 2 gols nesse jogo. Foi 6-0. 6-0, é. Se eu não me engano, foi a maior goleada do estádio até hoje. E, e daí, quando eu faço esse gol, cara, tira um peso assim, sabe? Tira um peso assim. Eu falei, cara, eu tô leve. Então, nesse momento que o Edilson cruza, né, pra área, eu tô correndo pro segundo pau. O Romero puxa no primeiro, eu tô correndo no segundo pau. Eu tô mais atrás um pouco, mas eu não esperava também que o Edilson ia já cruzar. Eu esperava ele dar mais um tapa pro fundo para eu ir lá pro segundo pau. Só que quando ele cruza, eu tenho que frear, né? Eu tenho que parar. Cara, eu já tenho que direcionar o meu corpo. Aí é o que tu fala, é fração de segundo. Eu já tive que falar, cara, eu vou fazer isso. Não tem como mudar mais, né? Se der certo, show, mas não tem como mudar. Então, quando ele cruza, eu tenho que dominar meu corpo na altura certa, né, para jogar a bola e dali eu fazer o giro para o corpo bater perfeitamente, né? E daí, cara, fui feliz, foi um recurso que eu tive ali, não teve o que fazer. E sem dúvida aí, pô, muito grato aí, né, a Deus aí por até hoje ser um dos gols mais bonitos da Arena Corinthians aí e poder ter uma experiência de ir lá no Puskás. Hoje com o VAR, se o jogador do Cobressal tivesse baixado um pouquinho a cabeça, viu? Era capaz de ter sido anulado esse gol aí, viu? Meu caro malandro. Porque se o jogador abaixa, é que o Verdade. jogador tentou tirar com o pé, né? E aí você foi mais ágil, mas hoje o negócio tá feio. Mas é isso. Meu caro Marlone, em relação aos objetivos agora do Ipiranga, né? Já estamos chegando na reta final, né, do programa, imagino. Pelo horário, já estamos chegando na reta final do programa.
Mas qual é a sua principal missão? O seu contrato com o Ipiranga é até o fim da Série C? Tem alguma coisa conversada em relação ao futuro? Você ainda tem, você fisicamente, com exceção de algumas contusões, como você lembrou, você raramente perde jogo, né, por contusão. Você mesmo, ó, na Chapecoense ano passado você jogou 34, né, jogos, então é quase o campeonato inteiro. Como é que você projeta aí a sua carreira ou você é daqueles que só vai ano a ano mesmo? Porque você já chegou num ponto que você estava esperando uma proposta para assinar com o time, ou seja, o seu contrato com o Ipiranga, imagino, não seja tão longo, né? Até porque o Ipiranga acho que não pode assumir compromissos tão longos assim como outras equipes. Então, o que você projeta daqui para frente para sua carreira? Então, assim, um dos motivos que fez eu vir também é que o Ipiranga me deu um contrato até o final do Gaúcho do ano que vem, né? Ele me deu um contrato até o final do Ah, Gauchão do ano perfeito. que vem. Perfeito. Ah, E, perfeito. Excelente. isso Entendi. aí, Então até o final do estadual de 2026, né? isso é. Então eu tava buscando algo de um ano, né? E daí, tipo, quando eles. Então isso que me fez também, eu falei, cara, os caras estão querendo muito que eu vá. Pô, tipo assim, é um projeto que os caras estão querendo, então eu vou aceitar esse desafio, vou aceitar né, esse convite que eles estão fazendo. Cara, minhas pretensões aqui, cara, de fato levar o time para a Série B. Cara, para mim seria uma gratificação, uma honra, cara, entrar para a história do clube, né, uma forma inédita, né? O Ipiranga já tem vocês vão saber melhor do que eu, acho que 3 ou 2 vezes que bateu na trave ali para subir, só dependia deles mesmo. E, cara, a gente está nesse propósito aí, todo mundo envolvido numa mesma missão. Sabemos que não tem nada garantido, cara, a Série C é bem disputada, né? Hoje, como eu falei, os times, o futebol mudou muito demais em questão de intensidade. E quando eu cheguei aqui, eu falei pro Matheus, falei, Matheus, cara, eu não vim sentar no meu contrato, né? Eu não vim pra cá passear. Falei também com o Farner, que tava aqui, que hoje não tá mais. Falei, cara, eu vim pra cá com fome, cara, com fome. Tenho muita coisa ainda para agregar. Hoje eu tô com 33 anos. Eu falei, cara, eu não quero sentar no meu currículo e, cara, eu vim pra cá, um joguinho eu vou sentar na fisioterapia ali, vou ficar tratando. Não, eu quero ser participativo, né? Ano passado na Chapecoense eu não tive nenhuma lesão, né? Tive, né, ali. Aí vai depender muito da escolha do treinador, às vezes uma característica diferente, às vezes é um jogo que ele quer mais defensivamente, né? E, enfim. Mas, cara, eu quero estar disponível, né, para todo momento. E é isso que eu vim pra cá com esse intuito, cara, de fato ajudar os meninos aqui também, cara, porque a gente foca muito só dentro das 4 linhas, né? Mas tem muitos meninos aqui também que estão buscando sonhos, buscando. A gente deu o exemplo do Galego, né, cara? Então, assim, eu de alguma forma eu posso dar um conselho, posso ter uma experiência que eu vivi no futebol. Às vezes, é, muitos não sabem, a gente também tem problemas fora das câmeras, cara, de família, cara, às vezes perdas, às vezes uma situação emocional. Então, eu de alguma forma eu tô nos bastidores sendo esse cara, estendendo a mão, né? Não só ali dentro das 4 linhas, de repente aparecendo num gol ou numa assistência ou criando alguma jogada, mas também eu vim para cá com esse intuito de ser um Marlone fora das 4 linhas, né, cara? Também de ser esse cara, esse ombro amigo, de estender a mão, de dar um conselho. Então, minha missão aqui também no Ipiranga vai muito mais além do que só simplesmente levar o time à Série B, mas, cara, se eu chegar aqui, né, e acho que o Bernardinho fala isso aí, que quando você vai para um lugar e você tem a oportunidade de ajudar alguém, você falha na sua missão, né? Então, existem ambientes que a gente vai, né, que nós, né, temos a oportunidade de ir, que de repente, cara, é para tu dar ou um conselho, alguma experiência com algum atleta, alguma vida, alguma pessoa, ou algum torcedor, às vezes depois do jogo, que aquilo ali vira uma chave e às vezes uma coisa tão simples, o cara muda a rota dele, né, que nem o Waze ali recalcula a rota e o cara, caraca, eu tava indo por esse caminho, cara, pô, mas depois disso cara, eu me encontrei de novo. Então, a minha missão também é essa, né, cara, nos bastidores e de ser também essa luz aí para de fato estender a mão para quem necessita.
Muito legal o teu relato, Marlone, e em cima disso, para a gente encerrar aqui, você já consegue pensar em possibilidades para a sua vida, para a sua carreira profissional, para o dia que você não quiser mais jogar futebol, entender que a carreira já está consolidada? Você pensa no seu futuro dentro do campo, enfim, como é que você projeta? A gente passa muitas coisas pela cabeça, né, cara? Muitas coisas, assim. Te confesso que às vezes passa em questão de treinador, questão de um agente, né? De, sei lá, trabalhar ali, ser um cara da casa, né, cara? Porque eu gosto desse ambiente, eu gosto desse contato com o atleta, sentir o atleta, porque, cara, a área que você for mais ferido, pode ter certeza que é a área que você vai ser mais usado ali para ajudar pessoas, né? E eu gosto de ter esse contato com pessoas, né, cara? Eu gosto de me colocar também na dor do outro, porque eu fui um cara que passei muito isso. Fui um cara que vivi muito só, fui um cara que vive muitas experiências que, através delas, hoje eu posso, de alguma forma, ajudar alguém, né? E eu tenho essa experiência na bola, né? Que, de repente, muitos de vocês não sabem, né? Tipo, de ajudar, cara, atletas que o casamento tava, cara, acabado, tipo, cara, atletas que tava querendo desistir, atletas que estavam indo para um mau caminho, então ali a gente trocava uma ideia, cara, eu emprestava ali o ouvido ali pro cara falar e dali a gente trocava uma experiência ali, as coisas aconteciam. Então, por onde eu passei aí, cara, eu sempre busquei isso e em alguns lugares a gente teve resultado. Então, hoje passa muitas coisas pela cabeça, mas se fosse para eu escolher hoje, eu queria estar fora, não fora do futebol, mas por fora, sabe? Tipo, ou um agente ou alguém que ajude esses atletas de fato, a se organizarem emocionalmente, financeiramente, né, de alguma forma, trocando uma experiência, porque o atleta ele foca muito só na produtividade, né? Tipo assim, eles focam muito na largada. É o que eu falo aqui, cara, a gente não pode focar na largada, porque a gente poderia vencer o Londrina de 4-0, foi a largada. Mas a gente tem que focar na jornada, porque nem sempre aquilo ali que iniciou, seja ruim ou seja bom, é o que de fato pode trazer a resposta, o que vai ser a competição, o campeonato. Então, assim, hoje passa muitas coisas na cabeça, né? A gente vai vendo, vai lidando com pessoas. Eu falo com os meninos aqui, cara, eu já vivi o ápice do futebol, uma mentalidade grande. Cara, joguei, peguei elencos de cara de Copa do Mundo, de caras que foram campeões da Copa do Mundo, cara, enfim, de experiências muito grandes. Depois eu vim ali para um cenário da B. Peguei também alguns caras com a mentalidade também grande, outros mediano, agora eu tô na C. Então eu vejo que toda essa experiência que eu tô adquirindo, cara, com pessoas, né, lidando com alguns problemas deles, lidando com. Eu acho que isso está me fazendo um ser humano melhor, está me fazendo uma pessoa melhor dentro da minha área, para que amanhã, quando eu parar, eu não vou falar que eu vou ter o poder, né? Ninguém tem o poder de mudar ninguém, ninguém muda ninguém. Mas de repente eu posso ter uma ferramenta, um direcionamento por todas essas experiências que eu estou vivendo, né? De repente para ajudar algum atleta, e é isso que eu penso. Marlone, meia do Ipiranga, mas acima de tudo, um cara muito bacana, muito esclarecido. E Fernando Graziani, grande momento vivemos aqui nessa gravação do nossa resenha com o Marlone, viu? Sim, excelente. E Marlon, eu vou te confidenciar uma coisa, viu? O pessoal da nossa produção que está acompanhando, né, a entrevista, a parte técnica, está todo mundo muito impressionado com o seu depoimento. Muito legal, muito bacana. Uma coisa muito acima da média de jogadores de futebol que a gente tem a oportunidade de conversar. Desejo para você, para sua família, o melhor. Sucesso para o Ipiranga também, né? Evidentemente que tudo corra bem para você. Obrigado por ter também, né, destacado uma hora do seu dia aí para conversar com a gente e com a nossa audiência também. Eu que agradeço vocês aí, acho que eu gosto disso, eu gosto desse papo, dessa troca de experiência. Se pudesse, a gente ficava aqui até mais tempo. Mas é sobre isso, né, cara? A gente tá de passagem aqui nessa terra e a gente tem que deixar um legado, deixar as coisas para trás aí que às vezes traz fardo para nossa vida
e seguir realmente o nosso propósito no destino. Então, só tenho a agradecer pela tarde, foi muito edificante. Obrigado aí pelo convite. Se vocês precisarem, contem comigo aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, de verdade. O prazer foi nosso, Marlone, te receber aqui no nosso futebol e fazer com que a tua história, né, chegue a mais pessoas. A gente fala muito do campo e bola e a ideia daqui da nossa resenha é justamente essa. É que a gente possa ter uma conversa longa, abordando outros assuntos, e foi muito, muito rico tê-lo aqui com a gente nessa edição do Nossa Resenha. Agradeço a sua participação, a sua disponibilidade aqui com a gente. Fernando Graziani, sempre uma alegria, uma honra estar aqui do seu lado. E a gente também agradece a todo mundo que acompanhou o programa, assistiu esse super Nossa Resenha com o Marlone, baita papo. E fique com a gente aqui na programação do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.